início dos anos 50. No pós-guerra, pesquisas envolvendo o uso da energia nuclear são conduzidas em todo o mundo. No Brasil, sob responsabilidade do Conselho Nacional de Pesquisa, começou a surgir um programa nuclear nacional. Álvaro Alberto é muito importante para a ciência no Brasil, porque foi graças à sua iniciativa, aos seus esforços, que se criou o Conselho Nacional de Pesquisas no ano de 1951. Uma das maiores preocupações de Álvaro Alberto era a questão da implantação no Brasil da energia nuclear. Na Universidade Federal de Minas Gerais, foi inaugurado o Instituto de Pesquisas Radioativas, primeira instituição brasileira a dedicar-se inteiramente à área nuclear. No início da década de 50, o mundo era efervescente em termos de produção de novos conhecimentos na área de energia nuclear. Todos os países do mundo procuravam dominar essa tecnologia, que prometia ser uma grande redenção para a humanidade em termos de produção de energia. E o Brasil não queria ficar para trás. Desenvolveu, então, ações para dominar o conhecimento nessa área. Uma das ações foi a implantação em Belo Horizonte do Instituto de Pesquisas Radioativas, hoje o CDTN. Na verdade, a história do CDTN começa com a criação pelo então governador Juscelino Kubitschek de um grupo de trabalho para estudar a implantação do dito centro atômico. Em 1956, toma posse como presidente do Brasil o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sua gestão foi marcada pelo plano de metas, cujo lema era 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente em 5 anos a obra de muitos decênios. E dentre as principais metas, ganha força o uso de fontes nucleares para a geração de energia elétrica. Nesse cenário, era criada no dia 10 de outubro a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Seu objetivo? Incentivar a formação de técnicos à obtenção e industrialização de matérias-primas e a utilização dessa nova fonte de energia. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, para cumprir a sua missão, que é o desenvolvimento pacífico, né, da energia nuclear, a pesquisa e desenvolvimento, de tal forma que se preserve como coisa principal o meio ambiente, o público, né, e o trabalhador, ela conta com uma diretoria de radioproteção e segurança nuclear. E essa diretoria, o papel principal, ou a missão dela, que seria a missão de Estado da própria comissão, é o controle, fiscalização e o licenciamento de toda atividade relacionada ao desenvolvimento de energia nuclear no país. No mesmo ano, nascia em São Paulo o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ali, em 25 de janeiro de 1958, era inaugurado o primeiro reator nuclear de pesquisas do país, o IEA-R1. Revistas de destaque na época noticiavam a entrada do Brasil na era atômica. A inauguração do reator pelo presidente Juscelino Kubitschek representa um marco histórico no desenvolvimento da ciência no Brasil. O nosso reator era extremamente flexível e introduzia no seu interior um sistema de comando que reunia o que de melhor havia nos reatores conhecidos que funcionavam no exterior na época. As pesquisas ganharam força nos anos 60 com a criação de 2 novos centros tecnológicos no Rio de Janeiro. O Laboratório de Dosimetria, que mais tarde originou o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, e o Instituto de Engenharia Nuclear, o IEN. 2 novos reatores de pesquisa entram em funcionamento. No Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Belo Horizonte, foi inaugurado o Trigamark I, o ano 1960. 5 anos depois, foi a vez do Argonauta entrar em operação no IEN.
E a primeira criticalidade do reator deu-se no dia 20 de fevereiro de 1965. E esse reator, desde essa época até agora, tem funcionado perfeitamente, sem nenhum problema de segurança. As pesquisas avançaram também na área médica, com a produção de radiofármacos, medicamentos usados para terapia e diagnóstico de doenças como câncer. Os médicos ficaram logo interessados e nós começamos a distribuir semanalmente esses radioisótopos. E naturalmente também possibilitou a feitura de teses. Fizemos algumas teses em colaboração com a COP para fazer a produção desses radioisótopos, quer dizer, desenvolver os métodos, estudar as seções de choque de produção, esses tipos de coisas preliminares que são usadas quando você quer fazer uma produção de radioisótopos. Inicialmente no IPEM a produção de radioisótopos era feita em células não tão sofisticadas como essas, era feito lá embaixo do reator nuclear. Depois, com o passar dos anos, com o crescimento da demanda, o interesse dos médicos nucleares, na época o Dr. Peron justamente falou, vamos construir um prédio adequado só para a produção de radioisótopos e radiofármacos. Os radiofármacos são produzidos atualmente nas capitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em breve, um ciclotron, equipamento usado na produção desses medicamentos, será instalado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Belo Horizonte, e no Centro Regional de Ciências Nucleares, em Recife. Então isso vai dar um avanço muito grande, porque teremos a capacidade de atender os nossos pacientes na própria região, sem necessidade de deslocamento do paciente para o Sudeste. Então, classes menos favorecidas vão utilizar essa técnica. O Brasil entrou nos anos 70 em busca do desenvolvimento industrial no setor nuclear. Na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, começava a construção da usina nuclear Angra 1. Em 1970, pode-se dizer que foi exatamente o início aí das obras de escavação para as fundações de Angra 1, e onde começou mesmo a movimentação de pessoal para a construção dessa ideia de ter uma usina nuclear no Brasil. E para fabricar componentes pesados para usinas, foi criada a Nuclep. Até então, o Brasil não possuía uma indústria com estrutura física e tecnológica com tal capacidade. Uma empresa moderna, genuinamente nacional, indispensável ao desenvolvimento do nosso país. O Brasil investiu ainda na formação e capacitação de profissionais que permitissem o desenvolvimento em áreas como a fabricação de reatores e do combustível nuclear. Vários mestres e doutores foram formados por um programa que aplicou recursos nas universidades e fomentou a pesquisa no setor. Essa estrutura básica de pesquisa, junto com a formação de recursos humanos, constituíram uma base que em 1975 permitiu ser criado o Polo Nuclear. Esse sistema envolveu 18 universidades e teve um papel importante de consolidar uma base de recursos humanos que havia começado lá na origem da CNEM. A Marinha também investia na mesma direção, com o objetivo de desenvolver um reator voltado à propulsão naval. Nascia então uma bem-sucedida parceria com o IPEM. Então, essa parceria data de 1979, início de 80, e foi, eu diria que para a atividade nuclear do país, extremamente profícua. O ciclo do combustível nuclear é filho direto desse casamento que houve do CTM com o IPEM. E com a CNEM, talvez não tenha tido nesse país nenhuma outra atividade com tanta participação da nossa comunidade científica como foram aqueles programas. O investimento realizado nas décadas anteriores transformou-se em resultados nos anos 80. Entrou em funcionamento a usina Angra 1. O país deu ainda um passo importante quando o IPEM, em cooperação com a Marinha, enriqueceu o urânio pelo processo de ultracentrifugação. Nós iniciamos então esse programa que culminou em 1982, em setembro de 1982,
com a primeira experiência bem-sucedida de enriquecimento isotópico de urânio usando uma centrífuga inteiramente fabricada no Brasil. Nasceu então a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que ficaria responsável pela mineração de materiais radioativos e pela fabricação do combustível nuclear para as usinas brasileiras. Até então, tais atividades eram desenvolvidas pela extinta Nuclebras. A indústria nuclear do Brasil é a empresa responsável pelo monopólio do urânio no Brasil. A sua missão é atingir a autossuficiência tecnológica e industrial em todas as atividades do ciclo do combustível. No ambiente político, o país ganhava uma nova Constituição. A lei deixou claro quais eram os objetivos brasileiros no uso da energia nuclear, apenas fins pacíficos. Nesta década, um fato marcou a história do Brasil e da CENEM. Em setembro de 1987, uma cápsula contendo Césio-137 foi rompida em um ferro velho na capital goiana. Assim que foi informada sobre o acidente, a CENEM enviou seus técnicos para o local. Quando fomos para Goiânia, foi uma equipe da Comissão de Energia Nuclear, constituída no total das pessoas da comissão em 244 pessoas. Tivemos também o apoio decisivo do Exército, através da sua escola de formação de Química Nuclear e Biológica, além de, como eu disse, a Secretaria de Saúde, o Serviço Médico, etc., que compunha a cada qual a sua equipe. No total, 750 pessoas trabalharam em Goiânia. A CENEM construiu um depósito definitivo para armazenar os rejeitos do acidente em Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia. O acidente só acabaria para nós da CENEM quando nós dessemos fim aos rejeitos que foram produzidos durante o acidente. E esse trabalho aconteceu desde o final de 87, início de 88, até junho de 1997, quando nós inauguramos o depósito definitivo e demos como acabado o acidente radioativo com Césio-137 em Goiânia. No local, existem atualmente um laboratório para monitorar o depósito e um centro de informações que atende visitantes e a toda a comunidade da região. A competência acumulada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear no atendimento às emergências radiológicas e nucleares possibilitou ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria, o IRD, coordenar um centro na área. Em função da experiência acumulada ao longo dos anos e da competência de seu corpo técnico, o IRD é hoje reconhecido internacionalmente nas áreas de radioproteção e de metrologia das radiações ionizantes e atua tanto na área regulatória quanto nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Na área de atendimento a emergências, o IRD atua junto à Agência Internacional de Energia Atômica e, desde 1990, coordena o Centro Colaborador com a Organização Mundial de Saúde para assistência em caso de acidentes envolvendo radiação. As pesquisas com as técnicas nucleares permitiram a chegada aos anos 90 com a competência para desenvolver aplicações em muitos setores. No IEM, por exemplo, foram desenvolvidos monitores e sondas detectoras de radiação, tecnologia patenteada pela CENEM. Muitos desses equipamentos, inclusive, já foram transferidos para a iniciativa privada e hoje são fornecidos por empresas brasileiras e com isso a CENEM recebe royalties relativos à comercialização desses equipamentos. Na indústria começaram a ser exploradas técnicas como a irradiação, que melhora as propriedades de fios e cabos elétricos, esteriliza materiais cirúrgicos e alimentos e até mesmo elimina fungos e bactérias em obras de arte. Um importante acontecimento da década foi a retomada da construção de Angra 2, em 1991. Iniciadas 5 anos antes, as obras tiveram seu ritmo desacelerado devido à redução dos recursos financeiros disponíveis. Uma mudança marcou a história da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A CENEM passou a integrar o Ministério da Ciência e Tecnologia.
O novo milênio chega com uma era da consolidação do programa idealizado por JK e consolidação também da SENEM na missão de garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, visando o bem-estar da população. Angra 2 entra em operação com capacidade de fornecer mais 1.350 megawatts aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Caetité, no interior da Bahia, começa a operar uma usina de extração de urânio e produção de yellow cake do concentrado de urânio. Nas instalações das indústrias nucleares do Brasil, em Resende, Rio de Janeiro, é iniciado o funcionamento da unidade de produção de pastilhas para combustíveis nucleares e a instalação da primeira cascata de enriquecimento de urânio com tecnologia 100% nacional. A implantação da unidade de enriquecimento em Resende vem confirmar o sucesso dessa conquista tecnológica e tem propiciado o desenvolvimento de novas gerações de ultracentrífugas. Para se ter uma ideia, a produtividade da ultracentrífuga atualmente instalada na INB é cerca de 50 vezes maior do que aquela da primeira ultracentrífuga produzida no Brasil. Novas gerações de ultracentrífugas estão sendo desenvolvidas e outras estão em estágio finais de teste de homologação no Centro Experimental de Areomar, sendo que cada nova geração tem uma produtividade de cerca de 40% maior do que a geração anterior. No cenário internacional, a SENEM participou ativamente das negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica, chegando a um acordo em relação às inspeções da planta de enriquecimento da INB. No país, investiu na regionalização e no aprimoramento da fiscalização, inaugurou o Centro Regional de Ciências Nucleares em Recife e mais 2 escritórios, um em Resende e outro em Porto Alegre, chegando ao total de 14 unidades localizadas em 9 estados brasileiros. Com essas ações de descentralização, a CNEM espera cumprir melhor a sua missão, que é de garantir a segurança das atividades nucleares e radioativas no Brasil, desenvolver tecnologias e produtos relacionados à área nuclear, formar, capacitar melhor pessoas para trabalhar no setor nuclear e, consequentemente, dar à sociedade brasileira o retorno esperado em termos de produtos e serviços em áreas como aplicações das radiações no meio ambiente, na saúde, na indústria. Hoje, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, através dos seus servidores, tem capacitação em todas as áreas, médica, industrial, de energia, na área de segurança. A gente acredita realmente na potencialidade da área, da necessidade da área nuclear e na capacidade dos nossos servidores, que tem se demonstrado até hoje incomparável e digna mesmo de uma quase heróica postura. Esse programa nuclear que foi iniciado no governo do presidente Juscelino Kubitschek teve épocas de muita dificuldade e nessas épocas os brasileiros que se dedicaram a esse programa tiveram um papel importantíssimo em fazer com que ele se mantivesse vivo. A CNEM chega aos seus 50 anos como um dos principais atores na construção de um programa nuclear brasileiro. Eu quero aproveitar essa oportunidade e cumprimentar cada um dos brasileiros e brasileiras que ao longo de suas vidas dedicaram seu esforço e energia para a construção desse programa. Com isso, a SENEM chega aos seus 50 anos, preparada para o futuro, auxiliando o Brasil no uso cada vez maior da energia nuclear para fins pacíficos.